Ok, pessoal, boa noite a todos e todas. Pedindo para os que chegaram por último desabilitarem os microfones. A qualquer momento, se tiverem dúvidas, por favor, falem no áudio ou digitem no chat. Então, hoje a gente vai falar sobre mobilização das articulações periféricas. Esse é um assunto muito caro para mim. Eu acho que no Brasil a gente peca muito com relação a isso, a gente não, na prática clínica do dia a dia, eu não vejo muito os pacientes da fisioterapia recebendo esse tipo de tratamento. Normalmente as pessoas vão para a área da osteopatia, e lá elas fazem mais, como se a mobilização e técnica de terapia manual fosse uma especialização da fisioterapia, mas ele é um componente extremamente valioso na reabilitação do paciente. Então, assim, a minha experiência no Brasil e observando como que é feito no Canadá, eu fiquei realmente impressionada. Talvez a nossa estrutura, a nossa organização, a gente não tem condições de ter tempo para realizar a mobilização, porque ela é demorada e precisa de um atendimento bem personalizado. Então, eu não sei quem de vocês já tratou, já foi em clínica, acho que no primeiro período vocês fizeram algumas visitas técnicas, gostaria muito que vocês tivessem ido em clínicas mesmo, naquele horário de pico, que tem lá a clínica cheia, cheio de pacientes dentro da clínica, um monte de gente na recepção, tem às vezes, aqueles espaços nos box, né, que tem lá 10 pacientes no mesmo horário, 3, 4 fisioterapeutas atendendo ao mesmo tempo, então, eu já fui atendida, assim. Nesse esquema, né, é uma pancada, né, então, assim, a diferença é que, por exemplo, no Canadá, eles têm uma equipe muito grande para isso dar certo, né, então tem o fisioterapeuta, tem o assistente de fisioterapia, a gente tem o cinesiologista, tem o terapeuta de exercícios, todo mundo ajudando, então, como que funciona? Eu quero falar um pouquinho desse tipo de atendimento para vocês entenderem por que no Brasil essa é uma das minhas teorias, e tem outra, não se usa muito terapia manual, e mobilização de articulação periférica não é fácil, eu vou falar para vocês que existe treinamento, tem algumas técnicas que eu não fui treinada, essa aula que eu estou dando para vocês, eu nunca tive na minha graduação, e é uma coisa que eu acho extremamente importante, e não foi passado para mim na minha graduação, foi uma coisa que eu corri atrás. Então, assim, se você não tiver treinamento, você pode, inclusive, machucar o paciente, mas é uma técnica que ajuda muito, mas muito mesmo. Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre a estrutura conta muito, porque às vezes a clínica, ela precisa de atender por produtividade, ela vai atender por plano de saúde, por exemplo, e às vezes ela tem que atender um número X de paciente para ela conseguir, digamos assim, pagar as contas, né, da clínica. Mas aqui é proibido ter técnico de fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele tem que consultar, ele tem que dar o diagnóstico, ele tem que ir lá e tem que fazer ultrassom, se o paciente precisar. Se o paciente precisar, ele vai lá, ele tem que fazer o laser. Aí ele faz toda a parte de eletroterapia. Aí ele cuida dos exercícios e que hora que ele vai parar, porque enquanto ele colocou, por exemplo, um aparelho de corrente elétrica em um paciente, ele tem um prazo para ele cuidar de outro paciente, entenderam? Então, às vezes, o que o pessoal faz? Vamos pegar aquilo que é seguro e eficiente para esse caso, mas não, teoricamente, não resolveria rápido a condição do paciente. Mas aí eu ganho tempo porque eu não tenho uma equipe que me assessora. Como que era no Canadá? O fisioterapeuta vinha, primeira coisa, igual o médico, ele faz as visitas de rotina em todos os boxes, ele vai, tipo, fazendo uma avaliação rápida, como que tá a dor hoje, ele já vem com o goniômetro, ele já colhe as medidas, tal, ele chama o assistente e fala, eu quero que mantenha todos os aparelhos, igual estava a mesma dosagem que está aqui no prontuário, e a gente ia tomar conta do paciente, enquanto isso ele continuava avaliando outros. Terminou aquilo ali, ele voltava e fazia a manipulação do paciente, que é um processo demorado. Ele fazia a manipulação do paciente, fazia muita palpação, e aí quando a gente terminava com os aparelhos, a gente chamava o terapeuta de exercício, ó, agora ele vai lá para fazer os exercícios, tal, o fisioterapeuta, então tinha uma equipe grande para fazer isso. Então eu quero que vocês entendam
Eu sei que é complicado, eu não estou julgando o pessoal e as clínicas que fazem isso aqui, porque tem toda uma logística por trás disso. Mas a terapia manual, ela é extremamente importante para o paciente recuperar de uma forma mais rápida, principalmente quando ele tem contratura na articulação e quando ele perde amplitude de movimento depois de um pós-cirúrgico, por exemplo, ou depois de uma prótese de quadril ou de alguma articulação. Então, vamos depois dessas considerações iniciais sobre essa dificuldade que tem, né, de um único paciente, em uma única sessão, receber tudo o que ele precisa e que tem eficiência científica comprovada, não é o que acontece na realidade, tá? No livro é bonitinho, o que eu vou passar para vocês aqui é lindo, mas na vida real é outra coisa que acontece. Então, o que é mobilização articular? A mobilização, então, ela é considerada técnica de terapia manual, apesar da gente estar falando de exercícios terapêuticos, a técnica de terapia manual está inclusa dentro do livro de exercício terapêutico do Kissner, porque a gente tem mobilizações junto com movimentos fisiológicos, que são considerados exercícios, né, alongamento especificamente. Então, a mobilização articular são técnicas de terapia manual usadas para modular a dor, presta muita atenção nessa palavra, pessoal, modular a dor e tratar as disfunções articulares que limitam a amplitude de movimento. Basicamente, não são as únicas funções, mas são as primordiais que a mobilização articular vai conseguir atingir. Da mesma forma que a gente pensa assim, ok, professora, se eu penso numa fraqueza muscular, eu penso no exercício resistido. Se eu penso numa redução ou numa perda de flexibilidade muscular, eu penso num alongamento. E se eu penso numa dor articular e uma limitação de amplitude da articulação decorrente de uma disfunção da articulação, eu preciso pensar em mobilização articular. E a gente tem falhado muito no Brasil em fazer isso. Eu só vejo o pessoal que trabalha com osteopatia fazendo isso. E algumas exceções raras, né? E aqui eu chamo a atenção de vocês para um cuidado. A segunda teoria, a primeira teoria que eu tenho, porque no Brasil os fisioterapeutas não utilizam muito técnica de mobilização articular. Primeiro, pela logística, demanda tempo e eu preciso prestar atenção. Esse tempo, ele vem associado com habilidades que eu preciso adquirir. E eu preciso estudar biomecânica, eu preciso estudar artrocinemática. As técnicas que estão no livros, que a gente vai estudar essa semana, elas são consideradas técnicas seguras. Tem o thrust, que eu vou mostrar para vocês, que é um movimento rápido, que ele é perigoso, e eu não faço, e não ensino ninguém a fazer. Tem que ser com tempo, né, que é aquele negócio que você vê da quiropraxia, de estralar os outros para cá, estralar para cá. Então, isso não é uma coisa simples, né? Então, cuidado. Para você fazer terapia manual, para você fazer uma técnica de mobilização articular, você precisa conhecer a anatomia, você precisa entender de artrocinemática, conhecer de patologia, como que a doença acontece naquela articulação, como que aquela determinada doença atingiu aquele osso, como que a evolução, quais são as fases dessa doença e a avaliação. Deixa eu explicar para vocês, por exemplo, quando você termina sei lá, bacharelado em ciência da saúde, bacharelado em reabilitação, bacharelado em fisiologia, por exemplo, na Austrália, Estados Unidos, no Canadá, você aplica para o mestrado em fisioterapia, e são 2 anos, então, o primeiro ano você vai estudar tudinho, como fazer uma consulta, como as etapas certinhas da avaliação cinético-funcional, para depois você estudar exercício terapêutico, que não é o que acontece no Brasil, tá? Não estou falando da Unimed, estou dizendo que é uma coisa que acontece em quase todas as instituições privadas, eu não sei as públicas, porque a fisioterapia em universidade pública, ela é bem recente, assim, se a gente for considerar com as particulares, por exemplo, a Federal de Goiás tem menos de 5 anos que abriu o curso de fisioterapia, e a gente não tem o tal do pré-requisito.
que parece bobagem para alguns, mas para mim é extremamente fundamental. Por exemplo, você não pode cursar patologia se você não tiver estudado anatomia, se você não tiver estudado fisiologia, pelo menos se você não tiver estudado histologia, bioquímica. Então, tem um monte de pré-requisito que o estudante vai acumulando para ele fazer. E fora do Brasil, para estudar exercício terapêutico, você tem que ter estudado patologia e ter estudado avaliação, para você entender do diagnóstico e como relacionar qual que é a melhor técnica para utilizar. Tá? Mas a gente vai tentando driblar essas dificuldades que a gente vai encontrando no caminho. E uma coisa muito importante aqui, porque tem gente que aprende e acha bonito, né? Para tudo quanto há. Opa, o que aconteceu aqui? Point. Eu vou utilizar mobilização e tração articular. Tem uma determinada dor, eu vou lá e uso. O uso indiscriminado de técnicas, quando não são indicadas, ele pode causar dano nas articulações do paciente, tá? Por exemplo, o paciente que tem uma frouxidão ligamentar, determinada técnica, eu posso causar uma lesão, então não é indicado, então eu preciso me ater, eu preciso estudar sobre, por exemplo, paciente com artrite reumatoide, com inflamação na articulação, ou com outra condição degenerativa, eu preciso conhecer a doença, para entender o que essa doença vai fazer. Não sei se vocês conseguiram assistir o videoaula que eu pedi para vocês assistirem de articulação, de artrologia, que está lá no canal no YouTube, para vocês entenderem como que está a diáfise do osso longo, a epífise, a cartilagem articular. Quando a gente pensa na articulação sinovial, eu não tenho contato de um osso com outro osso, eu vou ter a cartilagem lá no finalzinho da diáfise do osso longo. Essa cartilagem, ela é avascular. Quem vai nutrir ela não tem vaso sanguíneo, quem vai nutrir ela é o líquido sinovial. O que acontece na osteoartrose, por que degenera, então tudo isso é importante eu entender, para que serve o líquido sinovial, como que eu mobilizo esse líquido, tá? Então só para vocês terem uma noção, que aqui é um nível de responsabilidade que a gente tem que ter para progredir em mobilização articular. Então, a palavra mobilização e manipulação são sinônimos segundo o Kistner. Então, são técnicas de terapia manual passiva, que é o fisioterapeuta que vai fazer no paciente, aplicadas nas articulações e nos tecidos moles. Quais são os tecidos moles? Tendão, cápsula articular, ligamento. Essas técnicas, elas possuem velocidade e amplitude de movimento variadas, elas podem utilizar movimentos fisiológicos ou movimentos acessórios. Já vou fazer uma revisão disso daqui. E o que é a tal da automobilização? Então, aqui eu trouxe a imagem para vocês verem da pessoa, ela fazendo uma tração, né, do ombro para frente, para cima. Então, são técnicas de autoalongamento, uso de tração articular ou deslizamentos, direciona a força de alongamento para a cápsula articular. Então, até aqui, eu estou só trazendo para vocês conceitos importantes antes da gente começar a falar propriamente das técnicas de mobilização articular. Então, esses conceitos são importantes a gente entender um pouco mais sobre eles. A mobilização com movimento é uma técnica do Mulligan, que já mais para frente, no finalzinho, eu vou falar um pouquinho do Mulligan. Na verdade, ele vai tanto fazer um deslizamento sustentado de uma articulação e o paciente vai movimentar ao mesmo tempo, tá? Como, pessoal, aqui para mim fica a limitação da minha câmera, para eu demonstrar, para eu fazer ficar ruim, eu tentei colocar dentro da apresentação alguns vídeos para mostrar para vocês, porque técnica de mobilização, sem você ver, mas o que significa sustentado, o que significa oscilação, o que significa o movimento fisiológico junto com o deslizamento sustentado. Então, eu trouxe aqui para vocês terem uma noção, já eu mostro esse vídeo. Então, essa mobilização com movimento, ela é uma técnica muito utilizada para eu ganhar amplitude de movimento, quando eu tenho contratura ou qualquer outra restrição, e eu uso mais na fase subaguda para aguda. Então, eu vou ter muitas vezes o fisioterapeuta ele vai fazer uma pressão adicional passiva ou um alongamento no final da ADM sem dor. Aqui, porque, mais uma vez,
que técnica de mobilização articular, que é considerada terapia manual, está dentro de um livro de exercício terapêutico. Então, essas técnicas, elas geralmente são associadas com alongamento. Vai depender do grau. A gente tem de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, eu vou falar um por um mais para frente. Mas só para vocês ficarem cientes que, às vezes, não é só a manipulação da articulação sozinha. Eu posso associar com alongamento e depende, tem um momento certo. Tem momentos em que o alongamento, ele vai aumentar a compressão e a força de pressão dentro da articulação, e ele não é indicado. O que é movimento fisiológico e o que é movimento acessório? Nós vimos essa base introdutória lá na ciência do movimento. Quando eu penso no movimento fisiológico, são aqueles movimentos que as articulações fazem nos 3 planos e nos 3 eixos que a gente estudou. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Isso é chamado de movimento fisiológico. Movimento acessório é um movimento que vai estar acontecendo dentro da articulação. E ele acontece, isso aqui é muito importante vocês entenderem, ó. Esse movimento acessório, ele acontece junto com o fisiológico ao mesmo tempo. O acessório pode ser rolamento, deslizamento e giro, tá? Que eu já explico direitinho. Mas, por exemplo, imagine vocês aqui uma pessoa fazendo uma abdução de glenomeral, uma abdução do ombro. Ao mesmo tempo, lá dentro da glenomeral, está acontecendo giro e está acontecendo deslizamento. Aí, quando eu falo de artrocinemática, é entender que cada articulação, ela tem um formato. Lá na aula, lá, quem não viu, agora vai assistir. Vai entrar no meu canal no YouTube e vai assistir de artrologia. Eu falo dos tipos de articulação. Então, a articulação sinovial, que é aquela que tem a cápsula, que tem o líquido sinovial, que vai ter ligamentos reforçando ela. Então, essas articulações, elas têm formatos anatômicos diferentes. Lembra quando a gente estudou de uma articulação uniaxial, biaxial, triaxial? Esse formato dela é que vai determinar o tipo de artrocinemática que a articulação tem. O que é isso, professora? No momento que, se é côncavo, se é convexo, no momento que o movimento fisiológico está acontecendo, dependendo do formato da articulação, para um lado eu tenho rolamento, para o outro, contrário, eu tenho deslizamento. Dependendo de outro formato, rolamento e deslizamento vai acontecer tudo no mesmo rumo, tá? Fiquem calmos, que a gente vai ver tudo com detalhe, mas só para vocês entenderem como é importante conhecer a anatomia, conhecer a estrutura da articulação que eu estou tratando. Eu estou tratando uma articulação em sela, eu estou tratando uma articulação ovoide, eu estou tratando uma articulação tipo gínglion ou dobradiça, como que é a relação dessas extremidades ósseas? É côncavo, é convexo, é selar? Como que funciona isso? Na hora de fazer a mobilização lá dentro, eu preciso ter um bom conhecimento de anatomia, tá, pessoal? Então, é importante entender isso aqui. Reforçando e revisando essa parte. Na vida real, fora das telas de Hollywood, uma articulação nunca faz só isso aqui e nunca faz só isso aqui. Para ser normal, para ser a vida real, toda vez que eu tenho um movimento, tem movimento fisiológico acontecendo e tem movimento acessório acontecendo junto, tá? O que acontece, às vezes, na técnica de ADM sozinha e puramente, ou na técnica de alongamento sozinho, eu só levo em consideração isso aqui, ó. Aí eu não tô... Às vezes, a articulação, ela tem um defeito, que aí eu vou falar mais para frente, que não permite que quando eu faço uma abdução, quando eu faço uma flexão, o deslizamento e o giro estejam acontecendo de forma normal e natural. Pode acontecer isso. É a hora que eu vou utilizar aquela técnica de mobilização com movimento, que é bem legal, eu vou mostrar. Então, quando a gente vai falar isso dentro de biomecânica, biofísica, biomecânica, artrocinemática, muito prazer. Então, a artrocinemática, ela vai fazer esse estudo físico das articulações. Então, a gente tem 3 movimentos fundamentais acontecendo dentro dessa articulação.
o rolamento, o deslizamento e o giro, né? Então, esses movimentos ocorrem conforme a superfície convexa se move sobre a côncava. Então, para quem não lembra, gente, para não esquecer, ó, côncava, para você memorizar, pensa em cavar, côncava cavar, que aí é o buraco, que fica assim, o Czinho, né? E a convexidade é o contrário, é o espaço que já tem só para encaixar, então, o côncavo e o convexo. Ó, o côncavo é o Czinho, cavar, você lembra que tem esse espacinho, e o convexo é o que encaixa aqui, ó. Então, quando a gente pensa lá na tíbia, no platô tibial e no côndilo do fêmur, então a gente tem que lembrar dessa relação. Quem que é côncavo, quem que é convexo está encaixando aonde? O rolamento, ele vai sempre... O que é rolamento primeiro? O rolamento, você lembra do peão. Todo mundo já brincou de peão quando era criança, a maioria já. Imagine você, então, todos os pontos do peão, na ponta do peão, estão em contato com todos os pontos no chão. Isso é um rolamento. Vai sempre acontecer, o rolamento vai sempre acontecer na mesma direção do movimento fisiológico, na mesma direção da flexão, na mesma direção da abdução, na mesma direção da rotação. O deslizamento, que também tem um sinônimo, que é chamado de translação, deslizamento ou translação é a mesma coisa, vai depender da superfície para saber a direção em que ele ocorre. Já já eu vou explicar. Então, aqui para a gente lembrar essa analogia que a gente tem. Então, o rolamento, eu vou lembrar múltiplos pontos de uma superfície, no caso, o asfalto, em rotação fazem contato com múltiplos pontos de outra superfície, no caso, o peão, né? O deslizamento, lembra do pneu parado sobre asfalto com gelo, derrapando? Por isso fala deslizamento, né? O pneu deslizou. Um único ponto só do pneu vai fazer contato com múltiplos pontos do asfalto, né? Então, para a gente lembrar, isso é o deslizamento. Então, um único ponto de uma superfície articular faz contato com múltiplos pontos em outra superfície articular. E o que é o giro? Gente, peraí, desculpa, que na verdade eu dei o exemplo errado, eu falei de rolamento e pensei no giro, agora que eu vi aqui. Então, o rolamento é o pneu andando normalmente dentro do asfalto. Todo movimento fisiológico ocorre rolamento. Tipo essa aqui, quando eu vou fazer a abdução e adução, tá rolando a cabeça do úmero na cavidade glenoide, eu tenho esse rolamento, tá? Quando eu vou fazer isso aqui com o meu punho, flexão e extensão do punho, eu tenho um rolamento acontecendo lá na articulação entre o carpo e o rádio. O giro aqui, na verdade, é um único ponto da superfície articular, faz aí que a gente lembra da analogia com o peão, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Isso aqui seria a côncava, e isso aqui seria a convexa, ó. Côncava, convexo. Quem está movimentando, na verdade, é o convexo, por isso que fala artrocinemática convexo côncavo, que é o convexo que está movimentando. Então, ele está rolando para cá e está deslizando ao contrário. Todas as vezes que eu tenho uma articulação convexa deslizando em cima de uma superfície côncava, eu tenho o rolamento para o mesmo lado do movimento e o deslizamento no sentido oposto. Tem videozinho para fazer revisão, estilo Telecurso 2000, para vocês memorizarem isso. Então, aqui a gente tem já o contrário, quando é o côncavo, aqui embaixo, que está movimentando em cima do convexo. Ó. Então, o convexo está parado e é o côncavo que está movimentando. Então, aqui eu tenho o rolamento e o deslizamento do mesmo lado, acontecendo no mesmo sentido, o sentido da seta. Aqui, ó, o que é isso aqui? Você sentado na cadeira, fazendo extensão do seu joelho, ó, fêmur distal paradinho, ele tem a estrutura côncava, na verdade, e aqui eu tenho a tíbia, o platô tibial, que tem essa estrutura convexa e está fazendo o movimento. Então, quando você faz sentado, a extensão do seu joelho, o rolamento e o deslizamento entre o fêmur e a tíbia são na mesma direção. Agora aqui, ombro, glenomeral, úmero,
na verdade, o úmero, e tenho aqui como se fosse a cavidade glenoide. Espera aí que eu tenho um exemplo aqui. Aqui, e beleza, melhor aqui, ó. Então, aqui, a escápula, na verdade, aqui a bolsa, o espaço subacromial, embaixo do acrômio, a escápula está atrás. Aqui eu tenho o úmero, então eu estou fazendo o movimento de abdução. Então, aqui eu tenho a cavidade glenoide, ela é côncava, e eu tenho que a cabeça do úmero é convexa, tá? Então, o convexo está mexendo sobre o côncavo. O que está acontecendo aqui, ó? Está rolando para o mesmo direção, mesmo sentido da abdução, e está deslizando na direção oposta. Isso aqui é a biomecânica normal que vai acontecer quando o côncavo, o convexo, movimenta em cima do côncavo. E o joelho é o contrário, vai na mesma direção, rolamento e deslizamento. Aí aqui, para vocês entenderem, a biomecânica da bursite do ombro, ó. Então, a pessoa com a postura errada é uma das causas, não é a única. Vamos ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu voltar. Muito bom que alguém pergunte. Sim, no agachamento, deixa eu pensar aqui, muda, né? Porque quando eu tô sentada e tô fazendo a extensão, eu vou ter cadeia cinética aberta, né? No agachamento já vai mudar, tá? Aí eu tenho, basicamente, mais ou menos igual vai acontecer na glenumeral, tá, Ariane? Então, vai mudar. Todas as vezes, isso aqui é interessante, que a cadeia cinética muda, vai mudar também essa direção do deslizamento e do rolamento, tá? Mas até aqui, eu quero que vocês foquem nessa regrinha básica, tá? Então, só para eu concluir essa questão aqui, por exemplo, da bursite. Ai, cadê? Aqui. Essa questão aqui da bursite. Um indivíduo normal, ele tem que ter esse espaço aqui, estão vendo? A gente chama isso aqui de quinta articulação do ombro, que é o espaço subacromial, embaixo do acrômio. Quando a pessoa tem ou fraqueza muscular, uma das cabeças do bíceps, pessoal, e do tríceps, quando ela é forte, ela ajuda a puxar o número para baixo. Então, esse espaço vai manter. Essa é uma das possibilidades. Outra, um ombro mais baixo do que o outro, ou a coluna, ou um excesso de cifose, por exemplo, eu diminuo esse espaço. Toda vez que o indivíduo fizer isso aqui, ó, abdução e adução, deveria ter isso aqui para estar normal. Aqui é o anormal. Então, o que vai acontecer? Aqui ele vai parar de deslizar, ó. Ele não consegue mais deslizar e vai começar a bater aqui, e logo a gente tem pinçamento e pode até romper esse tendão aqui, ó, do supraespinhoso, tá? Por isso que acontecem essas patologias do ombro, esse espaço aqui é muito importante. Então, para vocês entenderem por que eu preciso, quando eu rolo aqui, tem que deslizar aqui, senão eu vou ter problema, vai começar a pinçar outras estruturas. Aqui eu posso ter desgaste ósseo também. E movimento, isso aqui é outra nomenclatura que o livro traz para a gente. O movimento brusco ou thrust. O thrust é como se fosse, todo mundo já viu, até nos Simpsons, no desenho dos Simpsons, ou o pessoal que faz quiropraxia, pega o pescoço do outro e faz aquele movimento rápido, dá aquele clique. Então, o thrust é um movimento de alta velocidade e curta amplitude, né? Uma amplitude de movimento bem curta, e eu faço bem rápido esse movimento. Ele é realizado no final do limite patológico da articulação. Ele visa soltar a aderência, ou ele estimula receptores articulares também. Essa é a função do thrust. Geralmente, ele está no último grau, que é o grau 4, tá? De oscilação que a gente vai ver. Não recomendo fazer sem treinamento, sem bastante experiência. E ele, inclusive, esse thrust, ele é utilizado para o médico fazer isso aqui, ó, a manipulação sob anestesia, quando a aderência já chegou no nível que nada mais vai
melhorar essa flexibilidade que eu tenho a cápsula articular, no caso de capsulite adesiva, né? Quando a cápsula da glenomeral, ela adere de tal forma que não tem mais como trabalhar com todas as técnicas. Então, às vezes, é um procedimento que o médico realiza, ele usa para restaurar a amplitude completa do paciente, libera as aderências em torno de uma articulação com o paciente anestesiado, procedimento bem doloroso, né? Pode ser realizado através de um thrust ou de um alongamento passivo. Às vezes o próprio médico, ele vai lá e vê onde chegou no limite e faz com o alongamento até conseguir a amplitude que ele quer, ou faz com o thrust mesmo, que é bem rápido. Então, só recapitulando aquilo que eu tinha dito, é a forma da articulação que eu vou manipular, é importante que eu conheça ela, para eu entender que se ela é ovoide ou se ela é celular, que o movimento vai acontecer em determinada direção, se é deslizamento, se é rolamento, então é importante conhecer. Aí aqui, presta atenção que ele vai falar um pouquinho do côncavo e convexo. Não dá para escutar, professora. Não estão ouvindo? Ai, que pena. Peraí. Não dá de ouvir. Tá. Peraí, deixa eu reduzir. Vocês não vão ouvir, mas eu vou mostrar para vocês. Ele vai fazer o côncavo e o convexo com o ombro e com o húmero. Gente, não é possível que não dá para ouvir. Estava tão feliz que deu para... Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu ver se dá para vocês entenderem. Mas minha voz vocês estão usando, né? Deixa eu passar para frente que eu vou mostrar. Aqui ele está mostrando. A minha voz vocês estão escutando bem, né? Sim. Sim, a sua voz sim. Perfeito. Então ele vai mostrar aqui ó, a cabeça do húmero. Então, na abdução do ombro. Deixa eu passar para frente. É aquele desenho que eu mostrei, né? Quando eu faço a abdução, ela vai rolar e vai deslizar inferiormente. A primeira regra, quando a superfície móvel é convexa em relação à côncava fixa. Então, eu tenho o rolamento no sentido e o deslizamento no sentido contrário. E eu vou passar para frente para ver o fêmur. Aí, platô tibial da tíbia. Aí ele vai posicionar o fêmur fixo, vai colocar o platô tibial. Aí, o fêmur está paradinho. A tíbia que está móvel, tá? Então, quando a tíbia que movimenta, ela vai fazer o rolamento e o deslizamento no mesmo sentido. Vai acontecer no mesmo, rolando e deslizando no mesmo sentido, que é a segunda regra da côncavo convexo. Ok, então aqui, o que ele mostrou é basicamente, cadê aqui? Aquilo que eu falei no início para vocês, o deslizamento puro não acontece nas articulações, porque as articulações, elas não são congruentes. O que é congruente? Ter um encaixe exatamente perfeito, igual a gente tem no quebra-cabeça, por exemplo. As superfícies são irregulares, às vezes no ombro eu tenho o labrum glenoidal, que ele vai ajudar a melhorar a congruência. No joelho eu tenho o menisco, que ajuda a melhorar a congruência, mas o puro não acontece, por causa dessa congruência, ok? Se eu pegar, por exemplo, uma superfície que é uma esfera perfeita, com um lugar de encaixe perfeito, eu só tenho rolamento. Por isso que eu tenho rolamento com o giro, ou desculpa, o rolamento e o deslizamento acontecendo ao mesmo tempo. Então, todas as vezes que eu tenho numa articulação
sinovial, seja ela triaxial, ou seja ela selar, eu vou ter isso acontecendo. O rolamento e deslizamento acontecendo junto. E a direção do deslizamento vai depender se a superfície que se move é côncava ou convexa. Aqui é regrinha para memorizar. A convexa mexendo, o deslizamento é no sentido oposto. A côncava mexendo, o deslizamento é no mesmo sentido do rolamento. Então, quando a convexa é uma superfície que está mexendo, eu vou ter o deslizamento no sentido oposto do rolamento. E quando a côncava está mexendo, eu vou ter o deslizamento no mesmo sentido do rolamento. Aí, o nome rolamento, a gente também fala como alongamento angular passivo. Que pensa aqui comigo, ó. Quando eu faço, por exemplo, o alongamento aqui em abdução, eu estou tendo rolamento na articulação. Então, o alongamento angular passivo, ou o rolamento, ele não é usado sozinho para alongar cápsulas articulares encurtadas, pois ele causa compressão articular. Então, imagine vocês que se eu fizer um alongamento sozinho numa articulação que não está fazendo os movimentos acessórios normalmente porque está doente, porque está com alguma disfunção. Então, só para vocês terem ciência que o alongamento sozinho, ele vai aumentar a compressão articular. Por isso que, dependendo da fase, não é indicado fazer alongamento naquela região, para aquela articulação. O alongamento angular passivo, ou alongamento passivo, é a mesma coisa, pessoal. Então, o rolamento sem deslizamento não reproduz a mecânica articular normal. O que é isso, professor? Esse desenho aqui que eu mostrei para vocês, ó. Então, quando eu tenho um rolamento que não está acompanhado de um deslizamento que seria o normal, eu vou ter uma disfunção, eu vou ter dor, eu vou ter inflamação, eu vou ter uma patologia, é isso que eu quis dizer aqui. Então, o rolamento sem deslizamento não reproduz a mecânica articular normal. Os procedimentos de deslizamento articular são mais seguros, presta atenção nisso aqui, e seletivos, porque a amplitude de movimento é pequena quando eu faço deslizamento passivo, eu, fisioterapeuta, vou lá, pego a articulação, eu sei qual o sentido que ela deveria deslizar e eu vou fazer o deslizamento. Então, muitas vezes, fazer o deslizamento é mais seguro do que fazer o alongamento, dependendo do caso. A amplitude é pequena e, contudo, pode ser específica para a porção encurtada. Eu fiz o exame, eu fui lá na glenomeral, fiz o movimento passivo e senti que tal ângulo, sei lá, 120 graus, não vai mais do que isso, eu tenho uma aderência ali. Então, eu sei, dependendo da fase, se é aguda, se é subaguda, se é crônica, que técnica que eu vou usar. Então, eu vou utilizar uma oscilação aqui, ou um deslizamento no finalzinho. Então, eu consigo selecionar melhor do que fazer o alongamento em si. As forças são aplicadas seletivamente no tecido desejado, isso que eu acabei de falar. Eu sei qual é o grau certinho que a aderência está atrapalhando a mobilização. Então, eu vou aplicar aquele deslizamento exatamente naquele lugar. Outro termo que a autora traz para a gente no livro, que é muito importante a gente lembrar, que é a compressão, a força de compressão. O que é a força de compressão? É toda vez que eu tenho diminuição do espaço articular entre as partes ósseas. Eu trouxe esse raio-x aqui, para vocês verem, aqui um joelho normal, né, então eu tenho, igual eu tenho que ter lá no ombro o espaço, aqui eu tenho que ter o espaço, imagine você, esse espaço normal, você em pé, à medida que você anda, você vai movimentando aqui, você em pé, o seu normal é isso aqui é uma patologia, tá, então aqui a gente já pode ter uma osteoartrose, a gente pode ter uma degeneração da cápsula, não de cápsula, na verdade aqui de cartilagem articular, lá da diáfise desse osso longo, a gente pode ter uma degeneração. Então, uma série de fatores podem levar uma má postura, um sobrepeso, uma série de problemas pode levar à redução desse espaço articular que a gente chama de compressão, que é a mesma coisa. Então, essa compressão, ela pode acontecer nos membros, né, membros superiores, membros inferiores, e pode acontecer na coluna durante o apoio de peso.
À medida que um osso rola sobre o outro, ocorre também alguma compressão no lado para onde o osso está angulando, isso de uma forma normal. Cargas compressivas mais altas do que as normais podem levar a alterações e deteriorização da cartilagem articular. Um exemplo, vamos supor que eu tenho lá um paciente que ele já tem uma predisposição, ou ele tem um geno varo, por exemplo, perninha de alicate, ou valgo, ou ele tem uma hiperextensão do joelho, e ele faz muita atividade de impacto. Então, ele já tem uma tendência de ter um desses lados reduzidos. Por exemplo, pela posição que o desalinhamento postural gerou nele. Então, quanto mais, por exemplo, jogador de vôlei, quanto mais salto, se ele não utilizar um calçado adequado, e se ele não fizer um treinamento de fortalecimento muscular para melhorar essa postura, ele vai chegar nesse nível aqui, ó. Eu vou reduzir, essa força de compressão vai ser tão intensa que vai reduzir esse espaço articular e vai gerar degeneração, vai gerar uma artrose ou outros problemas futuramente. O que significa a palavra tração ou separação? Então, tração e separação não são sinônimos, o autor trata com significados diferentes. A tração vai ser utilizar uma força longitudinal, é só o direcionamento de uma força que eu quero utilizar. A separação já é o distanciamento ou a força de afastamento. Como assim? A força de tração, ela pode ou não causar uma separação. Então, dependendo da intensidade de uma força longitudinal que eu vou aplicar, ela pode promover um alívio, ou se eu colocar mais intensidade, mais força, pode separar. O que é isso? Uma superfície articular de outra, por exemplo. Ombro, né? Fiz uma tração aqui, nesse desenho mesmo, que a gente está vendo, as articulações zigoapofisárias, lá da cervical, ou outras articulações, no momento que eu estou fazendo essa força no sentido longitudinal, eu estou causando um distanciamento entre processo espinhoso, entre processo transverso. Então, esse que é o significado de tração e separação. Então, é importante entender isso daqui na hora de aplicar as técnicas de mobilização articular. Então, quais são as indicações para mobilização articular? Quando que eu vou utilizar isso com o meu paciente? O paciente tem dor na articulação, ou ele tem um mecanismo de defesa muscular e tem um espasmo, por exemplo, em decorrência dessa dor. Então, tanto a dor, quanto o mecanismo de defesa, quanto o espasmo, eles podem ser tratados com técnica de mobilização intra-articular suave. Movimentos de oscilação e separação de pequena amplitude são usados para inibir a transmissão de estímulos de dor, que isso aqui entra no grau 1 e grau 2, que já vou mostrar. Movimentos de separação ou de deslizamento de pequena amplitude da articulação são usados para produzir o movimento do líquido sinovial. Então, aquilo que eu falei, a articulação, a cartilagem articular que fica lá na diáfise do osso longo. Então, eu tenho a epífise, que é o osso, o corpo do osso, e na diáfise eu tenho uma cartilagem articular que vai dar aquele contorno. O osso não bate com outro osso, e no meio dessas cartilagens fica o líquido sinovial. Ela é avascular, quem vai nutrir essa cartilagem é o líquido sinovial. Então, o paciente precisou ficar imobilizado, teve um acidente, qualquer problema e não está, um movimento, uma mobilização articular de deslizamento de pequena amplitude pode ajudar. O paciente tem alguma contraindicação para fazer a ADM passiva, tá? Dependendo do caso, eu posso ir lá e fazer o deslizamento suave, grau 1, para ajudar só a mobilizar líquido sinovial. Em alguns casos, no pós-cirúrgico de prótese, tá? Se utiliza esse deslizamento de pequena amplitude para mobilizar líquido sinovial, já que o paciente não pode fazer a amplitude passiva, porque ele acabou de fazer cirurgia, tá? Então, em alguns casos, pode utilizar só o deslizamento, a mobilização da articulação em si. Por isso, pessoal, isso aqui me chama muito a atenção, porque no Brasil o pessoal esquece muito disso daqui, porque
não sei por quê, aí opta mais por utilizar uma corrente elétrica, outra coisa, e fica esperando o paciente poder fazer a técnica de amplitude de movimento, seja passiva ou seja ativa, para agir em cima do paciente, sendo que ele poderia ter prevenido uma contratura fazendo isso daqui, ó, com cuidado, avaliando, reavaliando. A hipomobilidade articular. Então, é indicado técnica de mobilização articular no caso de hipomobilidade. O que é hipomobilidade? É uma mobilidade restrita ou reduzida, causada pelo encurtamento adaptativo de tecido mole, pode ocorrer como resultado de vários distúrbios ou situações, né? Um acidente, um pós-cirúrgico, uma doença por esforço repetitivo, uma fase subaguda, uma fase crônica, que gerou essa restrição, esse encurtamento. Então, a técnica de alongamento intraarticular progressivamente vigoroso podem tratar a hipomobilidade articular reversível. Reversível por quê? Que são aqueles casos de contratura que não precisa de cirurgia, que eu consigo reverter ainda, ou de redução de flexibilidade, que eu consigo reverter ainda. Também pode-se utilizar a técnica de terapia manual, técnica de mobilização articular para tratar falha de posicionamento articular ou subluxação. Vamos a cada um deles. Falha de posicionamento. Aqui primeiro. Esse modelo aqui é um raio-x representativo daquele modelo anterior que eu mostrei do ombro, fazendo rolamento e deslizamento. Com o espaço subacromial normal, então imagine que vocês, esse aqui é o normal, e aqui eu tenho uma redução, olha aqui como que o osso está roçando no osso, isso daqui não pode de forma alguma acontecer. Tem técnica de mobilização articular em que eu vou fazer mantida, não é oscilação, eu vou manter, eu fisioterapeuta faço uma mobilização, coloco essa articulação no lugar e o paciente vai fazer o movimento junto comigo, depois que eu posicionei no lugar. Então, o mau posicionamento de uma parte óssea com relação à superfície oponente pode resultar em limitação de movimento ou dor. Isso aqui é o que mais acontece no ombro. Aí aqui vem bursite, vem tendinite do supraespinhoso, vem tendinite do bíceps braquial, então vem uma série de problemas no ombro aqui, tá? Então, redução do espaço. Aqui embaixo, nesse exemplo, eu já tenho imagens de luxação, subluxação, na verdade, aqui, que é quando uma das cavidades, uma das extremidades articulares sai da cavidade, né? Então, aqui, a cabeça do úmero está saindo da cavidade glenoide. Então, a gente são usadas manipulações para reposicionar uma subluxação, que não é o objetivo do livro, tá? Esse capítulo, capítulo 5 do exercício terapêutico, ele cita de como você pode indicar, como você pode usar as técnicas de mobilização articular, mas ele deixa claro que algumas técnicas, elas são mais avançadas, exigem o treinamento, e não é o objetivo desse capítulo, só estou mostrando para vocês que é possível fazer isso. Eu também posso utilizar a técnica de mobilização articular em limitações progressivas da cartilagem articular, por exemplo. Então, técnicas de mobilização intraarticular podem tratar doenças que limitam progressivamente o movimento, mantendo disponível, principalmente isso daqui, pessoal. Qual que vai ser a atuação da técnica de mobilização articular numa doença progressiva, por exemplo, artrite reumatoide, que às vezes é uma doença sistêmica, uma doença ligada ao sistema imunológico, e a gente não consegue curar a doença com a técnica de terapia manual. A gente consegue o quê? Manter disponível ou retardar as restrições mecânicas progressivas, tentar manter um espaço articular mais saudável, tentar manter a produção de líquido sinovial, enquanto a doença vai progredindo, tá? Mas não trata, mas ajuda, é indicado técnica de terapia manual no caso de deteriorização. Aqui a gente tem um exemplo de osteoartrose, né, que vai tendo essa deteriorização aqui na cartilagem articular das epífises ósseas.
E também a gente é indicado utilizar técnica de terapia manual em imobilidade funcional. O que é isso? O paciente, ele não pode se mover funcionamento de uma articulação por determinado tempo. Aquilo que eu falei, não é indicado para esse paciente X agora fazer amplitude de movimento passiva, mas às vezes eu posso utilizar a técnica de mobilização articular. Então, às vezes, um deslizamento ou separação sem alongamento pode manter a mobilidade articular disponível e prevenir a degeneração e os efeitos limitadores dessa imobilidade. Então, todas as vezes que eu tenho uma imobilidade funcional, o paciente não pode fazer uma ADM passiva ainda, porque ele não pode fazer o movimento na amplitude total, naqueles ângulos que tem, mas eu posso ir lá de uma forma suave, grau 1 e grau 2, fazer deslizamento ou separação sem fazer alongamento para não aumentar a força de compressão dentro daquela articulação, tá? Quais são as limitações? O que isso aqui que eu geralmente peço muito para vocês, pegar esse livro como uma bula de remédio. Técnica XYZ. Para que é indicado? Para que é contraindicado? O que ela faz de fato, o que ela não faz? Que nem quando a gente falou, pessoal, exercício isométrico, exercício ativo sozinho, não causa hipertrofia. Tem que ter exercício com carga, tem que utilizar o princípio da sobrecarga, senão ele não vai ganhar hipertrofia, se o meu objetivo é hipertrofia. Então, as técnicas de mobilização articular, elas não alteram o processo de progressão de uma doença, tá? Como, por exemplo, artrite reumatoide. Peraí, que tem alguém pedindo para entrar. Volta. Ok. Voltando. Então, aqui, ela não vai alterar o processo da doença, né? Que às vezes, dependendo, pode ter uma doença multifatorial ou uma doença do sistema imunológico que vai agredir as articulações, né? Então, na verdade, o tratamento minimiza a dor, mantém a mobilidade disponível e reduz os efeitos de possíveis limitações mecânicas. Isso aqui é muito importante. A habilidade do fisioterapeuta de fazer essas mobilizações vai afetar o resultado. Então, as técnicas serão seguras se forem seguidas as orientações e precauções, tá? Então, o fisioterapeuta precisa trabalhar para adquirir uma boa habilidade para não causar um dano ou fazer determinada manobra quando não é indicado. O uso indiscriminado das técnicas sem uma devida avaliação pode ser prejudicial para o paciente, como eu já falei desde o início. Quais, então, seriam as contraindicações e precauções? Quando eu falo de técnica de terapia manual, de mobilização articular, lembra, deslizamento, oscilação, alongamento. Eu uso várias coisas, e aí é os graus que vai me dizer aonde que eu não posso usar alongamento junto, aonde eu uso movimento do paciente combinado. Então, é um conjunto, tá, pessoal? Recapitulando, todo mundo, os que está cochilando, os que já estão querendo colocar o pijama, vamos lembrar aqui. Quando eu penso em técnica de mobilização articular, eu uso um monte de coisa junto. Pensa numa receita. Eu vou usar deslizamento, que eu vou fazer dentro da articulação, tração, eu vou usar alongamento junto com isso tudo, eu posso, por exemplo, fazer um deslizamento e manter esse deslizamento e fazer um alongamento junto, ou eu posso manter o deslizamento e pedir para o paciente fazer um movimento ativo junto. Então, essa combinação vai dar origem a várias técnicas de amplitude de movimento. Então, vamos para algumas contraindicações e precauções. As únicas contraindicações verdadeiras para as técnicas de alongamento, tá? Então, qualquer técnica de mobilização articular que você vai utilizar alongamento junto, são indivíduo com hipermobilidade, né? Paciente, aquela frouxidão ligamentar, ou que já tem uma mobilidade excessiva de uma articulação. Pacientes com essa condição, eles podem ser beneficiados de técnicas suaves de mobilização intraarticular dentro dos limites da mobilidade. O que significa isso, professora? Se ele já tem muita mobilidade, ele está com dor por algum motivo, às vezes só fazer pequeno deslizamento ali dentro vai ajudar a amenizar a dor sem fazer o alongamento em si. O derrame articular, assim, ó. Geralmente, quando acontece alguma coisa com o paciente, sei lá,
acabou de acontecer um acidente, teve uma queda violenta e já começou a inchar a articulação. Quando o inchaço é rápido, a gente logo imagina que é uma hemorragia, tá? Que é um extravasamento de sangue. Quando o inchaço vem depois de 4 horas, ou entre 4 e 5 horas, pode ser extravasamento de líquido sinovial. E qualquer um desses casos não é indicado alongamento, porque a cápsula, ela já vai ser distendida no máximo para acomodar ou esse sangue ou esse líquido sinovial. Se você alonga, pelo amor de Deus, você pode, inclusive, causar rompimento da cápsula articular, tá? Então, nunca fazer alongamento em derrame articular. Vamos lá que eu tenho uma pergunta, adoro. É possível identificar derrame articular na avaliação? Sim, na fase da inspeção, tá? Na fase da inspeção, como que você pode identificar o derrame articular, por exemplo? Na fase da anamnese, que é a primeira fase, que é a fase da consulta inicial que a gente tem em fisioterapia, você vai coletar os dados. Então, você vai, por exemplo, perguntar para o paciente, você viu lá, vamos supor aqui que o joelho está inchado, bem inchado, vamos supor, o paciente. Aí, na hora de coletar os dados da anamnese, você pode perguntar para ele, ou ele vai te dizer, olha, ontem eu caí, e aí, na hora que eu caí, já inchou. Ou eu torci jogando futebol, e aí depois, acho que eu joguei de manhã, quando foi de tarde, já estava inchado. Então aí você vai montando as peças do quebra-cabeça na hora da consulta. Outra coisa, você vai avaliar isso, você pode fazer uma perimetria, né, para ver a diferença em centímetros de um lado para o outro é demasiado. Então, o derrame articular, você pode fazer na anamnese, tá? E perguntar se o paciente vem com uma dor em uma determinada articulação, você vai coletar todos os dados e vai instigar ele a te falar tudo o que aconteceu, se foi queda, como que ele caiu, e você vai na hora da inspeção, o que ele não te falou na hora da entrevista inicial, você vai ver, aí você vai instigar ele. Mas não, isso aqui aconteceu, eu só rodei, mas eu tô vendo aí que tem um corte, né, você não caiu, machucou, então boa pergunta, Ariane, dá pra gente verificar dentro da anamnese e complementar na inspeção esse derrame articular, tá? Tem, às vezes, alguns pacientes que vêm até encaminhado do médico, principalmente quando é extravasamento de sangue, porque assusta muito o paciente. Então, às vezes, ele já vai direto para o médico, ele já vai para a emergência, quando ele vê que inchou rápido e está doendo muito, então, às vezes, ele já vem para você com esse diagnóstico do derrame articular, tá? Pessoal, tem alguém com o áudio ligado, eu acho. Alguém pode, por favor, verificar aí, que tá dando um retorno aqui para mim, na hora que eu tô ouvindo. Não? E outra contraindicação de alongamento é a inflamação, tá? Então, principalmente, inflamação aguda, tá? Na inflamação aguda, o alongamento, ele vai aumentar a dor, ele vai acentuar o mecanismo de defesa muscular e resulta em maior dano aos tecidos. Então, recapitulando, contraindicações para técnicas de alongamento: hipermobilidade, derrame articular e inflamação, principalmente a inflamação aguda. Respondi a sua pergunta, Ariane? Deixa eu tirar aqui, que esse negócio não deixa eu ver a cara de vocês. Sim, professora, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Condições que requerem precauções especiais para o alongamento. Então, olha só. Professora, será que eu posso fazer técnica de terapia manual no paciente com câncer? Será que alguma doença óssea eu posso fazer? Dor excessiva? O que o Kissner traz para a gente? Que na maioria dos casos, as técnicas de mobilização articular são mais seguras do que o alongamento angular passivo, que é o que a gente tinha visto antes. A mobilização pode ser usada com extremo cuidado nas seguintes condições. Então, nunca vai passar de grau 1 e grau 2, né? Paciente com câncer, né, às vezes você pode utilizar para amenizar a dor,
uma tração, separação suave, um deslizamento suave, uma doença óssea detectável em radiografia, né? Eu identifiquei uma doença óssea, eu sei mais ou menos a direção que está, se tem um osteófito, que é o que a gente chama de bico de papagaio, por exemplo, então eu posso fazer de forma bem cautelosa para amenizar a dor, para amenizar o espasmo, um grau suave. Dor excessiva, desde que você determine a causa da dor e modifique o tratamento de acordo, dependendo, na dor excessiva, uma técnica suave de deslizamento, de tração, pode ajudar a amenizar essa dor. O tecido conjuntivo recém-formado ou enfraquecido, o paciente que ele está na fase subaguda, por exemplo, já estou formando a cicatriz, né? Então, técnicas progressivas suaves dentro da tolerância do tecido podem ajudar, podem ser bem-vindas. Pessoas idosas com tecido conjuntivo enfraquecido e circulação diminuída, eu posso usar a técnica de terapia, desde que com muito cuidado e utilizando técnicas suaves com amplitude pequena. Procedimentos para aplicação de técnicas de mobilidade articular passiva. Então, para eu poder fazer, eu tenho que entender essas três coisas aqui, principalmente. Claro que vou ter que ter feito a consulta fisioterapêutica completa, tudo bonitinho, ter o diagnóstico, vou lá traçar o meu plano de tratamento. Eu tenho que avaliar a qualidade dessa dor na articulação, ok? Que eu estou focando principalmente na articulação. A restrição dessa cápsula, como que está essa restrição? A subluxação ou luxação. Olha, com relação à dor, pessoal, se o paciente fala que ele sente dor antes mesmo de eu chegar no limite da amplitude dele, que o tecido consegue, significa que é uma dor após lesão aguda. Então, a gente pode utilizar técnicas articulares suaves e jamais alongar. Se ele está dizendo lá na consulta inicial que ele tem uma dor ao mesmo tempo em que eu acho a limitação do movimento. Eu estou fazendo lá a amplitude e ele está sentindo dor até eu chegar na amplitude final, significa que ele está no início da cicatrização, na fase subaguda. Então, aqui, técnicas de alongamento suaves e específicas para a estrutura encurtada, ok? Se ele fala que tem dor depois que você encontra a limitação do tecido, paciente deitado, peguei o braço, fiz lá toda a flexão. Chegou no final da amplitude, é que ele foi sentir dor. Ele não sentiu dor no começo, ele não sentiu durante, ele sentiu no final. Então, quando alonga o tecido encurtado, é que ele sentiu dor. Então, a articulação pode estar rígida e ela pode ser alongada. Eles falam alongamento agressivo com técnicas de mobilização intraarticular e o tecido periarticular com técnicas de alongamento. Tá claro? Com uma avaliação completa disso daqui, só para a gente tentar. Deixa eu tirar esse fone que eu já tô... que alívio. Acho que às vezes eu consigo escutar vocês. E restrição da cápsula articular. Então, a gente sabe que, por exemplo, a articulação do ombro tem aquela cápsula bem extensa, ela vai proteger e vai cobrir toda a articulação do glenohumeral, né? Então, se essa cápsula, limitando o movimento, ela deve responder às técnicas de mobilização, se. Então, tem uma condição para que a técnica de mobilização articular seja eficiente em caso de restrição de cápsula articular, porque tem aquelas restrições que tem que ser cirúrgica, lembra? Então, se o seu paciente se enquadrar em um desses casos aqui, a técnica de mobilização articular vai ser boa para ele. Então, se há uma sensação terminal capsular firme quando se aplica pressão adicional nos tecidos, como assim? Fui lá, paciente deitado, fiz a flexão, cheguei até o final, ele não conseguiu chegar em 180 graus, ele chegou em 160 e eu estou sentindo que não vai mais depois daquilo ali. Ou se a mobilidade dentro da articulação está reduzida quando se aplicam testes, né?
Então, essa é a terceira etapa da disciplina, que vocês vão ver numa disciplina chamada avaliação cinético-funcional, como que a gente faz essa avaliação da articulação. Fui lá, fiz a avaliação da articular e deu que a mobilidade interarticular está reduzida. Então, é indicativo, lá no meu plano de tratamento, utilizar a técnica de manipulação articular, de mobilização. Ou, se o paciente apresenta uma aderência ou contratura ligamentar que está limitando esse movimento, quando a mobilidade interarticular está diminuída e o paciente sente dor quando as fibras do ligamento são forçadas, também eu posso utilizar técnica de mobilização articular. No caso da luxação ou subluxação, então a subluxação, a luxação ou estruturas intraarticulares soltas, bloqueando o movimento, podem responder às técnicas que empregam o thrust, ou o movimento brusco. É igual aquele negócio que fala, vou colocar a articulação no lugar, já ouviram falar? Tem gente que, algumas pessoas que têm frouxidão ligamentar, ou excesso, hipermobilidade, geralmente tira e coloca no lugar de novo. Ou tem pessoas que dão uma de quiroprático, não façam isso, saiu do lugar e coloca de volta, sem o devido treinamento, tá? O fisioterapeuta pode fazer isso, mas com treinamento adequado, tá? Então, a gente está chegando na parte dos graus e das dosagens dos movimentos que a gente vai fazer nas técnicas de imobilização articular. Então, a gente tem dois sistemas de graduação para dosagem de manipulação. A gente tem técnicas, presta atenção nisso aqui, pessoal, técnicas oscilatórias graduadas e técnicas de mobilização intraarticular com translação sustentada. Translação é igual deslizamento, é a mesma coisa, tá? Então, a oscilação é uma coisa que não é constante. E a sustentada é uma coisa que é constante. Então, quando eu falo em oscilação, por exemplo, eu fiz um deslizamento aqui, ó. Eu oscilei, entendeu? Se eu fiz sustentado, ó, eu separei e mantive lá, seja por 10 segundos, 15 segundos. Então, essa é a diferença. Então, a gente tem um sistema graduado considerando essas duas graduações. Então, técnicas oscilatórias e técnicas de mobilização com deslizamento sustentado. Esse daqui, vocês viram comigo lá em Ciência do Movimento, a gente só teve essa noção geral dos graus, tá? Então, técnicas oscilatórias graduadas. O grau 1, o que significa isso? Então, eu vou ter uma oscilação rítmica de pequena amplitude no início da ADM, tá? Então, isso aqui é bem suave, que é isso aqui mesmo, eu vou colocar aqui, ó. Movimento curtinho, de ADM curtinho, e uma oscilação rítmica. Oscilação de grau 2, oscilação ritmo de grande amplitude, então eu já tenho uma oscilação maior, né, ou uma amplitude maior, sem alcançar o limite de amplitude de movimento desse paciente. A grau 3, eu tenho oscilação rítmica também, de grande amplitude, até o limite na mobilidade disponível, forçando a resistência do tecido. Então, vocês verem aqui, observem aqui, que até o grau 4, todas têm oscilação rítmica. A diferença, no grau 1, a amplitude é pequenininha. No grau 2, eu começo a aumentar a amplitude, mas eu não chego no limite. No 3, eu tenho uma amplitude grande e eu chego no limite e vou forçar a resistência do tecido. No 4, eu tenho também, olha só a diferença, no 4, eu já tenho uma oscilação rítmica de pequena amplitude, que é parecida com 1, mas a 1 é lá no comecinho da ADM, a 4 eu já vou lá no final, tá? Então, eu vou pequena amplitude, mas no final da mobilidade disponível. Se o ombro é 180, a mobilidade disponível do meu paciente é 160, chegou em 160 graus, eu vou fazer oscilação rítmica de pequena amplitude, mas quando eu chegar lá, cheguei no 160 e lá eu começo, porque eu vou forçar a resistência do tecido. A diferença para o grau 1, é pequena amplitude, mas é bem no comecinho, é bem suave para amenizar a dor, para diminuir espasmo, para melhorar a circulação de líquido sinovial. O grau 5, eu já tenho o thrust de alta velocidade, ele é meio violento. Você lembra, a gente sempre lembra do exemplo da pessoa fazer com o pescoço, né? Vai lá, mobiliza o pescoço da pessoa e você escuta aquele barulhão, né?
Então, é alta velocidade, pequena amplitude, então, tanto o grau 4, grau 5 e grau 1 é pequena amplitude. O que vai diferenciar é da onde que vai começar a fazer a oscilação, tá? Então, no thrust, eu vou fazer pequena amplitude para soltar a aderência no limite da mobilidade disponível, tá? Então, isso aqui requer um treinamento bem avançado. E a gente não vai fazer isso na prática, ok? Cuidado com o thrust, ok? Então, a gente lembra lá do filme do Bruce Lee, todo mundo lembra, quando ele fazia assim, a pessoa já caía morta no chão. Brincadeira, ninguém vai morrer aqui, mas é só para vocês não acharem que isso é brincadeira. Viu na internet, ouvi as pessoas fazendo, ah, isso parece tão fácil, vi um amigo meu que fez quiropraxia, que está fazendo osteopatia, girar assim, cuidado, tá? Às vezes a gente não conhece o histórico da pessoa, pode ser um amigo, um vizinho, ele já começou um pensamento de uma raiz nervosa, por exemplo, e você vai com essa brincadeira, você vai seccionar a raiz nervosa, tá? Então, muito cuidado, que nem todos nós somos igual ao Bruce Lee, sabe exatamente o que quer, né? E aí, o segundo sistema de graduação de técnica, que é a técnica oscilatória graduada, ok? Desculpa, gente. Na verdade, eu tô pensando nesse daqui e tô falando desse aqui, ok? Então, eu ainda estou falando aqui, ó, das técnicas oscilatórias, e agora nós vamos falar para que serve grau 1, grau 2, grau, o que eu trato com esses graus. Então, o grau 1 e o 2, que a gente viu que são os mais suaves, que eu não vou fazer na amplitude, chegou no final da amplitude, eles são usados primariamente para tratar articulações limitadas pela dor, tá? Então, eles são utilizados para aliviar a dor, não usam alongamento, por isso eles ajudam a mover o líquido sinovial e melhoram a nutrição da cartilagem. Os graus de nível 3 e 4, que já vão, apesar de ter uma amplitude menor, mas usa lá no final mesmo da amplitude para mover com a barreira da aderência, eles são usados primariamente como manobra de alongamento, tá? Então, é como se essas manobras de deslizamento, de oscilação rítmica, né, de amplitude menor, mas já no final, é como se eu fizesse um alongamento da cápsula em si, não do músculo, mas da cápsula, tá? Por isso que fala que eles são usados primariamente como manobra de alongamento da articulação, da cápsula articular. Então, as oscilações, elas podem ser feitas usando movimentos fisiológicos ou técnicas de mobilização intra-articular. Tá? Já vou explicar melhor. Então, aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar, deixa eu tentar passar para frente. Deixa eu só mudar aqui o point. Deixa eu só mostrar aqui. Ele vai falar, então, tem três autores principais, o Kaltenborn, o Mulligan e o Maitland, que quando a gente pensa em terapia manual dentro da fisioterapia, eles são os mais comuns. Ele está mostrando só o de Kaltenborn, que é só fazer esse deslizamento aí, ó, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma limitação de amplitude na patela, né? Então, ele só vai fazer o deslizamento sustentado. Isso é o Kaltenborn. Só vai mobilização passiva sustentada, né? Eu faço a mobilização passiva e mantenho. Agora ele vai falar do Maitland, são mobilizações passivas, só que já tem a oscilação junto, olha lá, ó, ele não deslizou e manteve, tá? Então ele tá, ó, fazendo oscilação rítmica, tá vendo, ó? Então ele faz o deslizamento e tá fazendo com a oscilação junto. E aí depois ele reavalia, vê se melhorou, se ele sentiu dor, ou se pode continuar ou não. Então, a primeira, que é o do Kaltenborn, ele só fez o deslizamento e manteve, ficou lá como se fosse um alongamento, né? Então, o Maitland vai utilizar o deslizamento junto com a oscilação. E o Mulligan, que é o próximo que ele vai mostrar, ele já utiliza a oscilação, na verdade, ele vai fazer o deslizamento e manter junto com o movimento. Vamos ver se ele vai fazer agora. Ele vai parar de ficar conversando e vai fazer um negócio. Que as duas, na verdade, elas são passivas, né? Uma sustentada e a outra oscilatória. Vamos ver agora. Deixa eu passar. Agora ele já vai fazer com a mobilização junto com o movimento fisiológico.
que esse é o Mulligan, que é o último que a gente vai utilizar. Vamos lá, mostra, deixa eu passar para frente. Ó, ele deslocou medialmente a patela do paciente, ó, fazendo um deslizamento da patela, ó. Deslizamento passivo sustentável, e agora o paciente vai fazer a extensão ativamente, ó. Então, isso é uma técnica de Mulligan para vocês tentar entender a diferença dos três, do Kaltenborn, do Maitland e do Mulligan, que são as principais técnicas de terapia manual. Ok? Então, esse aí é um Mulligan, que eu faço o deslizamento sustentado junto com o movimento fisiológico, que aí, no caso, é a extensão do joelho. Conseguiram ver direitinho o exemplo do movimento? Ok, eu estava preocupada com isso de vocês, porque é ruim falar da articulação sem demonstrar, sem vocês visualizarem como que está acontecendo. Então, agora ficou mais tranquilo, né? O Kaltenborn, ele só faz o deslizamento e sustenta. O Maitland, ele vai fazer o deslizamento oscilatório, e o Mulligan, ele faz o deslizamento sustentado junto com o movimento fisiológico ao mesmo tempo. Então, para vocês entenderem esses três autores. Agora, a gente vai falar de técnicas de mobilização intraarticular com translação sustentada, ou deslizamento, que é a mesma coisa. Então, a gente tem só 3 graus nessa técnica aqui, pessoal. Aqui. Eu tenho o grau 1, que também é chamado de frouxo, né, que é a separação de pequena amplitude sem sobrecarregar a cápsula articular. Vou lá fazer a tração, tentar gerar uma pequena separação naquela região. Então, eu tenho grau 1. O grau 2, que é tenso, eu tenho uma separação ou deslizamento suficiente para tensionar os tecidos em torno da articulação, ou seja, tiro aquela folga de tecido. E o grau 3, que é o alongamento propriamente dito, que é a separação ou deslizamento com uma amplitude larga o suficiente para alongar a cápsula e as estruturas periarticulares ao redor. Então, a gente lembra que a diferença de amplitude para alongamento é a força que eu vou colocar. Então, o grau 1, ele é frouxo, eu vou fazer um deslizamento sustentado ou translação sustentada, de forma leve, com uma pequena amplitude. Grau 1 é frouxo. Grau 2, eu aumento a tensão, e no grau 3 eu vou colocar a força máxima para levar o separação ou deslizamento. Usos, então, dessa técnica de mobilização com translação sustentada. Eu acho que ficou claro para todo mundo o que significa, né? A translação ou deslizamento sustentado que eu mostrei lá no vídeo. Então, usos. O grau 1, ele vai me ajudar a aliviar a dor. Lembra dos exercícios pendulares de Codman, que eu falei para vocês, que eu mostrei, que às vezes você pode ensinar o próprio paciente? Ele é um tipo de tração, né? Eu coloco um peso, vamos supor que o paciente, ele tem redução daquele espaço subacromial, igual a gente mostrou lá, está causando pinçamento, ele está com dor, e ele está com imobilização, alguma coisa. Às vezes, fazer aquele exercício pendular com o pezinho na mão já vai gerar uma tração suave que pode aliviar a dor. O grau 2, determinar quão sensível ele serve para quê? Para determinar quão sensível está a articulação. Depois que a reação do paciente é conhecida, a dose do tratamento pode ser aumentada ou diminuída. Se ele ainda não está pronto para ir para o grau 3, eu volto para o grau 1, ok? E também esse grau 2, que é só para aumentar a tensão, né, que eu, na verdade, vou tirar essa folga do grau 2, ele também pode ser usado para inibir a dor e manter a mobilidade intraarticular quando a ADM não é permitida. Naqueles casos que eu falei, pode ser um pós-operatório, qualquer outra situação em que o paciente não pode fazer a ADM passiva e nem pode fazer a ativa, porque ele não pode fazer o arco dos graus de movimento, então eu vou fazer isso passivamente por ele, essa tração. O grau 3, ele serve para alongar estruturas articulares e assim aumentar. Tá vendo, pessoal, que aqui nenhum eu tinha técnicas oscilatórias dinâmicas, aqui todas são só tração, são só esse movimento de tentar separar a articulação. Esse sistema de graduação descreve apenas técnicas de mobilização intraarticular que separam ou afastam ou fazem o deslizamento e translação das superfícies articulares.
Quando que eu escolho entre uma técnica oscilatória ou quando eu escolho entre a técnica sustentada? O que é melhor, o que é pior, como que eu vou decidir, então, o que eu vou utilizar? Vai depender de várias coisas. Uma delas é se é para tratamento da dor, então eu recomendo-se técnicas oscilatórias de grau 1 ou grau 2, ou eu também posso usar técnicas sustentadas de separação de grau 1 ou grau 2. Então, aqui, o que Kizner quis dizer para a gente? Que, independentemente, ou você pode fazer uma técnica oscilatória ou uma técnica sustentada para alívio da dor, tem que estar dentro de grau 1 ou grau 2. Professor, mas e aí? O que eu vou escolher? Depende do que o paciente suportar, ok? Se ele suporta melhor a oscilação, então você não vai mexer com fazer a tração. Se ele suporta bem a tração, então continua fazendo a tração. A resposta do paciente é que vai ditar a intensidade e a frequência, ok? A perda da mobilidade. Então, dependendo da perda da mobilidade intraarticular, eu tenho a diminuição da amplitude funcional. Recomenda-se técnicas sustentadas, aplicadas de forma cíclica, né? Então, eu vou tentar fazer a tração e tentar manter o maior tempo possível essa força de alongamento. Então, a Kizner quis dizer para a gente que quando eu tenho perda de mobilidade, fazer a técnica de tração é melhor do que fazer a técnica oscilatória, ok? E para manter a amplitude disponível, as técnicas oscilatórias ou sustentáveis de grau 2 dão conta do recado, ok? Então, aí você tem um parâmetro para decidir qual técnica que você vai utilizar. Sempre lembrando de que a resposta do paciente é que vai ditar essa frequência. Pessoal, eu sei que deu horário de intervalo de vocês, mas vocês já estão de intervalo de quarentena, então nada de intervalo para vocês. Ainda tem um chãozinho bom para a gente ver aqui, mas aí eu vou, assim que terminar isso aqui, eu vou abrir para perguntas, que eu sei que deve ter, e tem um exercício muito bom para vocês fazerem lá no Google Sala de Aulas, né? Nada de intervalo. Uma coisa muito importante que eu queria até ver com vocês, pessoal, para comprar na clínica escola, eu não tenho e eu estou querendo comprar também essas cintas que parecem o cinto do carro mesmo, é uma cinta grande que a gente fecha, que tem no livro, o livro todo, as técnicas são utilizadas com a cinta. Eu andei olhando, não foi na Amazon não, gente, naquele outro site, Mercado Livre, tem até de R$ 25, tá? Então, quem quiser, olha, depois eu recomendo, tá? Para vocês usarem no estágio, para vocês irem adquirindo essa prática, que adquiram, não precisa ser do Mulligan, tá? Que o Mulligan é o top e é o chique no último, então é muito caro, mas tem outros que dão conta do mesmo recado, eu achei uma de R$ 25, técnica, cinta, né? Cinta para tração articular. Então, eu recomendo que compre, eu vou tentar comprar também. E se eu não conseguir comprar, vou pegar emprestado da do professor Ruslan, que eu sei que ele fez o curso de música, mas eu quero comprar, porque eu quero ter a minha. Então, posicionamento e estabilização, tá? Às vezes, na maca, se hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula eu vou mostrar técnica por técnica, as imagens que estão lá no livro, e vou discutir com vocês essas técnicas para a gente ver. Eu preciso estabilizar. Então, o paciente e o membro a ser tratado devem ser posicionados de modo que possam relaxar. Tá? E aí, na página, eu acho que na página 94 ou 95, fala de algumas técnicas de inibição ou relaxamento. Não sei se vocês lembram que teve uma aula prática de vocês que algumas pessoas, a gente estava tentando fazer, acho que técnica de alongamento, não conseguiam relaxar, eu falei, vamos respirar? Não sei se vocês lembram disso, enche o peito de ar e solta. Então, lá na página 94 e 95, tem uma série de técnicas. Pessoal, é muito importante a gente aprender a fazer isso com o paciente, tá? Às vezes o paciente é um paciente crônico, que já vem sofrendo de dor há muito tempo, e às vezes o psicológico dele está mais abalado do que tudo. Se você conseguir uma boa técnica de relaxamento, você vai conseguir uma sessão com ele sem dor e com ele mais relaxado, que é melhor, principalmente para a aderência de cápsula, que é uma coisa dolorida. Tem uma série de coisas, por exemplo, eu tenho uma capsulite adesiva, eu posso utilizar calor na região antes de começar a mobilização. No caso de capsulite adesiva, eu recomendaria até ultrassom terapêutico, a gente pode utilizar, talvez 3 MHz, uma dosagem mais superficial, fazer ali
terminou, vai aquecer internamente aquele tecido e depois eu faço mobilização. Se o paciente vê que o paciente não consegue relaxar, tem uma série de técnicas lá na página 94 ou 95, depois eu mando para vocês essa parte, vou até preparar um material sobre isso, que eu acho muito importante, que não tive tempo hoje, mas depois eu preparar, porque tudo isso aqui é importante, preparar o paciente antes de começar a fazer, seja com calor, seja com aquecimento, seja com técnica de respiração, ele precisa estar relaxado. A posição a ser usada é aquela onde a articulação fica menos dolorida, tá? Então, você vai tentar achar uma posição que a articulação fica menos dolorida, ele vai ficar relaxado para você começar a fazer a manipulação. Geralmente, o osso proximal da articulação, ele deve ser estabilizado. A estabilização pode ser feita com uma cinta, só com a cinta, professora? Não necessariamente. Então, pode ser com a cinta, pode ser com uma das mãos do fisioterapeuta, ou com um assistente segurando aquela parte ali, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui, mas a gente vai ver lá na próxima aula os vários exemplos em que eu vou estabilizar o paciente. Início e progressão do tratamento. Então, se o deslizamento na direção restrita for doloroso demais para o paciente, comece as mobilizações de deslizamento na direção que não causa dor, tá? Isso aqui é uma dica bem bacana para você não deixar de fazer, porque às vezes você indo na direção que não causa dor, você também está ajudando a mobilizar líquido sinovial, a melhorar a dor. Progrida o deslizamento na direção da restrição. Então, progrida o deslizamento na direção da restrição quando a mobilidade melhorar um pouco e não for tão doloroso. Professor, e como que eu sei, quantos minutos, como que eu vou fazer isso? Então, aqui tem essa parte de velocidade, ritmo e duração dos movimentos. Então, lá nas técnicas de oscilação, né, que eu vou fazer movimentos ritmos oscilatórios. Grau 1 e grau 4 são geralmente rápidas e são com amplitude curtinha, né? Como vibrações manuais. A diferença é que grau 1 eu vou bem no início da ADM e a grau 4 eu vou lá no final, onde está bloqueando o movimento. As oscilações de grau 2 e grau 3 são suaves e regulares. Então, 1 e 2 são rápidas, a velocidade é rápida, como vibrações. Grau 2 e 3 são suaves e regulares, porque são de amplitude maior, cerca de 2 a 3 oscilações por segundo durante 1 a 3 minutos, é o que o livro recomenda. Então, eu vou lá fazer grau 2 e grau 3, que eu já vou na amplitude total, então amplitude maior, vou fazer suave, regular, cerca de 1, 2, 3, parei. 1, 2, 3, parou. Então, de 2 a 3 durante 1 a 2 minutos. É sempre bom a gente andar com um cronômetrozinho e tá olhando, tá? Você pode variar a velocidade das oscilações para obter efeitos diferentes, tais como baixa amplitude e alta velocidade para inibir a dor. Aqui tem um truque no cérebro, como diz o meu vizinho, no cérebro. Tem um aparelhinho chamado de TENS, que é para terapia para reduzir a dor, que ele dá tipo um choquinho. Acho que quase todo mundo já ouviu falar dele. Você compra ele hoje em dia até Xing Ling na farmácia, ele vai fazendo uma vibraçãozinha assim, ó. E ele vai mandando sinal para o cérebro e a dor vai reduzindo. Então, às vezes, você deixa de sentir, e aí a gente aumenta a intensidade do aparelho, que ele vai fazer isso aqui, ó. A explicação mais básica, quando a gente bate uma perna, o braço ou o ombro em algum lugar, qual que é a tendência da gente? Perceberam? Não é à toa, tá? Isso aqui já dá uma aliviada. Então, se você tem uma amplitude baixa, uma amplitude reduzida e faz uma oscilação maior, o pequenininho, mas lá que tá a dor, ó, pode mandar estímulo para melhorar a dor e relaxar e melhorar a defesa muscular. Viu? A velocidade, então, aqui da técnica sustentada, né, que eu vou fazer o deslizamento e vou manter aquele movimento. Então, nas articulações dolorosas, você pode aplicar separação intermitente durante 7 a 10 segundos. Por exemplo, peguei lá, fiz a força de tração, né, para separar, e contei lá de 7 a 10 segundos, descanso lá poucos segundos,
vou de novo, vários ciclos e vou observando a resposta do paciente. Ah, de fato melhorou a dor, então continua. Não, tá doendo, ou você foi com amplitude muito grande, a força de tração muito intensa, reduz a força de tração. Articulações restritas, aplique uma força de alongamento durante, no mínimo, 6 segundos, seguida pela liberação parcial para o grau 1 ou o grau 2, e então repita com alongamentos lentos e intermitentes, com intervalos de 3 até 4 segundos. Então, aqui, o meu foco já não é reduzidor, tá? Então, o meu foco aqui é aumentar a amplitude de movimento. Então, eu posso ir lá, aplicar uma força máxima durante 6 segundos, vou liberando devagar, aí volto para grau 1, uma liberação suave, depois aumento esse afastamento, essa separação para grau 2, e aí depois eu alongo, posso alongar juntamente, e intervalo de 3 a 4 segundos. Resposta do paciente. Lembra quando eu falei da fadiga muscular, que eu enchi os pacientes de vocês por causa da fadiga, que é importante conhecer os sinais de fadiga para entender se você exagerou na sua prescrição, seja da carga, seja do tempo, da quantidade de repetição. Também é importante você entender essas respostas aqui para ver se a sua intensidade foi demais ou não. As manobras de alongamento geralmente deixam o local dolorido. Faça alongamentos em dias alternados, ok? Vamos supor que o paciente, ele faz fisioterapia 5 dias por semana, tem esses casos, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, todo dia você vai ver o paciente. Então, não faça alongamento todos os dias, porque vai deixar ele dolorido. Então, tenta alternar. Se ele fizer segunda, quarta, sexta, tudo bem, né? Ele já não vai estar indo lá. Enquanto isso, o paciente deve realizar ADM dentro do limite alcançado, ok? Vamos supor que ele foi na segunda-feira, você fez o alongamento com ele. Na terça, para você não ficar parado sem ele mexer essa amplitude, vai fazer movimentos funcionais. Vamos supor que você colocou lá umas latas, alguma coisa em cima, uma plantinha, pede para ele pegar aquela plantinha e colocar em cima, pegar um objeto e colocar para o lado, pegar um objeto e colocar para o outro. Você não vai fazer o alongamento, mas você vai fazer ele movimentar dentro daquela amplitude que ele já alcançou, para ele não perder aquilo. Se ocorrer dor após 24 horas, que o paciente fez a sessão com você, é porque a dosagem, a amplitude ou duração do tratamento foi vigorosa demais. Reduz a dosagem. Toda vez que o paciente chegar na clínica, você tem que perguntar como que foi, como que você passou, ele vai te relatar. E agora, de 0 a 10, como que tá a sua dor? Vou pegar aqui o goniômetro, principalmente a articulação, gente. Todo dia tem que medir o goniômetro para ver se está aumentando o grau, se não, se está diminuindo, para ver se você está indo para o caminho certo. A articulação do paciente e a ADM devem ser reavaliadas após o tratamento e novamente antes do tratamento seguinte. É isso que eu tô falando. Eu lembro que a gente tinha até uma brincadeira com os pacientes, a gente ficava apostando com eles. E aí, seu fulano, quanto você acha que vai ser de joelho? Ah, hoje vai ser 110. Ah, você conseguiu 115, ainda a próxima vez você ganha. Então, a gente tinha que fazer essas brincadeiras. Mas é importante, todo dia ele chegou, primeira coisa que você faz é vem lá com o goniômetro, média, faz ele marcar ali a carinha da dor, ou você anota no prontuário. As alterações no tratamento são ditadas pela resposta articular. Então, está evoluindo bem, os graus estão aumentando, a dor está diminuindo, vamos colocar mais intensidade. Essa mobilização com movimentos, que é a técnica do Mulligan, né? Então, o Brian Mulligan, ele é um fisioterapeuta australiano. Gente, o curso dele é o zóio da cara, viu? Ele às vezes vem no Brasil e... Quer dizer, eu nem sei se ele tá vindo mais. Eu acho que agora sai o pessoal que é certificado pela empresa dele para dar o curso no Brasil. Curso caro. E assim, nós temos... Quando os alunos me perguntam assim, professora, a senhora acha que eu faço tal curso? É sempre bom investimento em curso, mas sempre pensa assim, com o que eu estou trabalhando, eu vou utilizar isso agora, eu já estudei isso o suficiente, a parte teórica eu estou bem, eu sempre recomendo assim, gente, dê uma lida boa na parte teórica antes de ir para qualquer curso,
Tem muito material na internet, lê, estuda, porque não é fácil, ó. Curso de Mulligan, eu não fiz ainda, eu conheço a base, porque eu procuro muita coisa, eu leio muita coisa, já vi muito vídeo das técnicas do Mulligan, mas é bem interessante. Então, ele é um fisioterapeuta australiano, ele propôs um sistema de mobilização baseado nos princípios do Kaltenborn, que é aquele que eu mostrei lá no início para vocês, que ele faz só o deslizamento sustentado, né? E o Maitland faz a oscilação. A mobilização articular de Mulligan, então é uma mobilização articular acessória passiva, aplicada por um fisioterapeuta com movimento fisiológico ativo, aquele videozinho que eu mostrei lá para vocês, o fisioterapeuta pegou a patela, fez o desvio medial da patela e o paciente fez a extensão. O objetivo, corrigir falhas de posicionamento e devolver a função normal ao paciente livre de dor. Pessoa que perdeu aqui o espaço subacromial. Tem até uma imagem no livro, no capítulo de ombro, quem tiver curiosidade, que você pode amarrar um elástico na parede, você pode fazer isso mesmo. Ou o fisioterapeuta vem, corrige o espaço, que vamos supor que o paciente tem o ombro muito rodado. Aí eu vou fazer um deslizamento sustentado do ombro, para ele poder fazer normal a flexão e extensão do ombro. É outro exemplo. Ela é uma técnica não invasiva e confortável que possui aplicações para a coluna vertebral e para as extremidades. A mobilização com movimentos, ela é para tratar extremidades, deslizamentos apofisários naturais sustentados para a coluna vertebral. Peraí, tem alguém chamando aqui? Elaine chegou. Então, esse daqui, basicamente, eu não vou aprofundar, que o livro, ele vai citar no finalzinho essas técnicas com movimentos. Então, ao invés de usar oscilação ou uma manipulação, o paciente move-se com uma direção específica, enquanto o fisioterapeuta guia a parte restrita do corpo. Eu tenho uma articulação que está com problema, então, basicamente, o fisioterapeuta vai lá, corrige, sustenta, né, segura a articulação na posição correta, e o paciente movimenta. Então, um dos princípios é não causar dor ao paciente, tá? Aí, aqui eu trouxe só um exemplo que ele vai fazer, dessa técnica. Deixa eu ver se eu consigo passar para frente, não consegui. Peraí. Mas é o mesmo exemplo. Esse aqui, ele é interessante, esse exemplo, porque esse paciente, ó, ele está no 7º dia de pós-operatório de joelho. Não, 7º dia não, desculpa, gente, está na 7ª sessão de fisioterapia de pós-operatório de joelho. E ele adquiriu uma restrição severa para fazer flexão do joelho, tá? Então, olha aqui, o fisioterapeuta pegou o cinto, ó, que é aquela cinta que serve para estabilizar, passou aqui, deu para o paciente que ele vai tentar ajudar. Então, ele vai, quando chegar lá no final da amplitude, ele vai fazer uma pressão extra. Então, o fisioterapeuta, ele vem, ele vai estabilizar, lá, ele está dando comando para o paciente segurar a fita, ó, ele vai reposicionar a patela no lugar. Eu acho que esse paciente foi tirar o menisco, acho que foi cirurgia de menistectomia, se eu não me engano. E, realmente, os pacientes, às vezes, eles ficam imobilizados e eles não conseguem fazer essa flexão. Aí, o que ele vai fazer, ó? Ele vai tentar, com as duas mãos, reposicionar o joelho, a articulação do joelho, e vai, ó, o paciente vai fazendo a flexão, e ele colocou a cinta, para a cinta ajudar, e chegou lá no final, ele mantém e pede para ele fazer um pouco mais, isso aqui é para ganhar o objetivo, ele já não está com dor, não está com edema, para ganhar mobilidade mesmo, amplitude de movimento. Então, essa é a técnica de mobilização com movimento fisiológico, ó. No finalzinho, ele levou um pouquinho extra. Aí, aqui, ó, quando ele vai voltando para grau 2, grau 1, ó. Então, ele vai no grau máximo, ó, e vai lá, chegou no limite, tá pedindo para o paciente forçar o máximo que ele conseguir, ele vai manter os segundos lá que ele quer, e vai pedindo para o paciente, liberando aos poucos, para ele não sentir dor, ó. Ele começou a sentir dor, ele vai pedindo para o paciente ir reduzindo, aumentando a frouxidão dentro da cápsula articular. Tá? Então, só para vocês entenderem que essa mobilização com movimento, que é isso aqui, acho que está só repetindo. Então, elas
Essas técnicas são aplicáveis quando não existe contraindicação para fisioterapia manual, após verificação ortopédica completa, se há patologia músculo-esquelética local, uma análise biomecânica específica indica perda localizada de movimento e ou de dor associada com a função e não se produz dor durante ou imediatamente após a aplicação da técnica. Aquilo lá que eu mostrei para vocês. À medida que o paciente puxava e começava a sentir dor, ele voltava para o grau 2 e para o grau 1, de frouxada, de causar uma frouxidão na cápsula de volta. Tá? Então, aqui, o nosso livro querido, a nossa Bíblia, dessa disciplina, tá lá no capítulo 5, eu peço para vocês que, por favor, leiam o capítulo, tem muita coisa legal, eu deixei o PDF, eu vou anexar os vídeos, tá, do YouTube aqui que ele fez, as técnicas, para vocês assistirem depois, que eu acho que eu deixei só na apresentação, e vou deixar lá para vocês. Vou aqui, pessoal, parar com a nossa gravação, ok.